O que é um domain controller ou controlador de domínio? A domain controller é nada menos ou nada mais que a máquina física ou a máquina onde é instalado o Active Directory Domain Service. Então, nós estaremos a instalar o serviço ou server Active Directory Domain Service numa máquina. Então, quando essa máquina é instalado o Active Directory Domain Service, ela automaticamente é chamada de Domain Controller ou controlador de domínio. Então, o que ela armazena essa máquina? Todos os domain controllers armazenam a base de dados do Active Directory, que é o NTDS, e o sysvolume, que é a pasta onde ficam armazenadas, a pasta partilhada onde ficam armazenadas todas as políticas que são distribuídas pelos restantes domain controllers. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é sempre que vocês ouvirem falar ou sempre que vocês estiverem perante a um domain controller, está-se a falar exatamente de uma máquina, não de um serviço, certo? Então, é recomendado que em várias organizações ou em qualquer organização tenha no mínimo 2 controladores de domínio a controlar um único domínio. Isto é para quê? Para, no caso de um dos controladores de domínio, por alguma razão, falhar o seu funcionamento, o outro domain controller vai entrar em funcionamento de imediato. Por isso, nós vamos ver como adicionar um domain controller adicional. Então, e outra coisa que nós vamos ver mais em diante é quando nós estivermos a falar o que é exatamente um RODC, que é Read Only Domain Controller, que são controladores de domínio que simplesmente só fazem leitura, não criam, não modificam nenhuma informação no Domain Controller. Quando estivermos no módulo de segurança, eu estiver a falar de algumas dicas de segurança, nós vamos falar sobre o RODC, Read Only Domain Controller. Então, lembrem-se, sempre que vocês estiverem perante ao Domain Controller, é a máquina que faz a autenticação e faz a verificação dos serviços e armazena a base de dados de Active Directory Domain Service. Assim que vocês terminam sempre a instalação do Active Directory Domain Service no vosso Domain Controller, tem uma coisa que vocês sempre, mas sempre não devem fazer e nunca devem se esquecer. Sempre que você termina a configuração ou a instalação do Domain Controller, a sua placa de rede no DNS ela é resetada para o localhost. Então, vocês devem fazer essa configuração antes de começarem a fazer qualquer tipo de configuração, isto é, adicionar máquinas de domínio, porque não vão conseguir fazer isso por uma simples razão, porque o vosso domain controller ele não estará propriamente configurado. Então, o que vocês devem fazer para verificarem isso? Se nós viermos aqui para o, deixa eu só aqui, control, e viermos para nossas configurações da placa de rede, conseguem ver? Ele aqui, por padrão, deveria dizer que eu estou na rede empire.local. Então, se nós viermos aqui para configurações da placa de rede, ou detalhes, podem ver que aqui nós não temos nenhuma configuração para o DNS. Vamos a propriedades disto. Vamos para IPv4. E aqui conseguem ver que vocês têm 127.0.0.1. Por mais que vocês tivessem configurado antes 172.16.16.250, após a configuração do Active Directory Domain Service, ou ADDS, esta configuração é resetada para localhost. Então, o que vocês devem fazer é colocar aqui 172.16.16.250. Se você tiver um servidor alternativo de DNS, neste caso é colocado 8.8.8.8.8, apontando para o DNS público, vocês podem colocar. Mas nós podemos deixar isto assim, sem nenhum problema. Clicamos OK, OK e Close. Vocês podem ver que aqui nada acontece, mas como eu disse, por estarmos numa conexão remota, vocês devem, podem fazer o restart, isto é, desta máquina toda, mas não recomendo isso simplesmente por uma simples razão. Se vocês estiverem no remote desktop, a única solução que vocês têm é restartar esta máquina, esperar que ela inicialize, mas nós como estamos no ambiente virtual, nós podemos fazer uma coisa muito simples, que é desligar a placa de rede e voltar a conectar. Mas por estarmos no ambiente de remote desktop, nós vamos perder
a conexão. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos simplesmente desabilitar e depois vamos entrar usando o que é o conexão direta para esta máquina, ok? Para não termos que reiniciar o nosso servidor. Eu vou chamar aqui o meu Hyper-V Management. Então, tenho aqui, vou clicar Connect. Lembrem-se, não façam isto se vocês não tiverem o acesso físico a esta máquina. Porque se vocês desligarem a placa de rede, o que é que vai acontecer? Vocês não vão conseguir mais se conectar via Remote Desktop. Então, eu fiz isso para evitar com que vocês façam o restart da vossa máquina. Então, vamos fazer o quê? Voltar a habilitar a placa de rede. E assim que a placa de rede estiver habilitada, vocês vão notar que ele já agora diz que estamos na rede empire.local. Isto é extremamente importante. Se vocês não tiverem isto, vocês vão ter graves e graves problemas e não vão saber por que isto não está a funcionar. Então agora podemos ver a propriedade disto, ou mesmo aqui, cmd ipconfig. E aqui agora nós temos o que? ipconfig/all. Então, conseguem ver que nós temos aqui o que? O nosso DNS. Temos aqui o DNS setado para 172.16.16.250. Ok? E temos aqui o que é o nosso default gateway a funcionar sem nenhum problema. O comando ipconfig/all é para ele nos trazer todas as configurações das nossas placas de rede. Então, esta configuração é extremamente importante para depois podermos proceder com mais e mais configurações na nossa infraestrutura. Vamos voltar para o nosso cliente 1. Então, vamos acessar o nosso Domain Controller via Remote Desktop. Isso é para fazermos a gestão. Como sempre, vimos que é mais prático gerirmos ou administrar usando o Remote Desktop. Então, vimos que aqui ele nos mostra o User Administrator, que nós fizemos o login anteriormente. Se eu clicar Connect, o que ele vai fazer? Estão a ver que ele aqui está a buscar o nome da máquina anterior, que isto aconteceu antes de nós mudarmos o nome da máquina, e aqui vem o que é Administrator. Então, isto é para dizer o que? Que nós o que devemos fazer é simplesmente dizer de que, olha, qual é o nome da máquina que nós queremos, ou qual é o nome, o domínio que nós queremos nos conectar ao nosso servidor. Então, aqui nós vamos dizer que o nosso domínio é Empire, não precisam colocar .local, e colocam aqui o utilizador, que neste caso é o Administrator, e vamos colocar a password do administrador. Clicamos aqui Connect. E ele nos mostra aqui o nome completo da máquina, que é o chamado Full Qualified Domain Name. Next. Yes, quer dizer. Conseguimos obter acesso ao nosso Domain Controller. Então, no Domain Controller, nós podemos encontrar várias ferramentas que nós podemos usar para fazer gestão do Active Directory. Assim que nós terminamos a instalação do Active Directory Domain Service, tem várias ferramentas que são instaladas com este serviço. Então, se viermos para aqui para o Tools, vamos notar que agora nós temos aqui várias ferramentas. Existem basicamente 5 ferramentas fundamentais que são usadas para fazer a gestão do Active Directory. Temos aqui Active Directory Administrative Center, que é usado para fazer gestão ou criação e gestão de contas de utilizadores. Temos aqui Active Directory Domain and Trust para fazer a gestão e criação de relacionamentos entre domínios. Temos aqui o módulo de PowerShell para fazermos a administração do Active Directory usando o PowerShell. Eu vou mostrar isso numa sessão específica. Temos aqui Active Directory Site and Service
Para fazer gestão dos nossos sites, nós vamos falar disso nas configurações avançadas do Active Directory. E temos aqui Active Directory Users and Computers. Então, nós vamos ter um módulo específico onde vamos trabalhar com criação e gestão de contas de utilizadores, grupos e computadores no Active Directory. Então, lembre-se, sempre que vocês quiserem fazer uma gestão Active Directory, dependendo da funcionalidade, o que vocês pretendem alcançar, vocês vão exatamente trabalhar com uma dessas 4 ferramentas que temos aqui à disposição. Voltei a acessar remotamente ao nosso Domain Controller. O que nós vamos fazer agora como a última aula deste módulo, nós vamos colocar o nosso cliente no domínio. Isto para permitir com que possamos avançar para outras configurações adicionais. Então eu volto para o meu MPT cliente 1 e vamos adicionar a máquina ao controlador, ao nosso domínio. Para isso acontecer, nós devemos sempre garantir que a nossa máquina cliente, ela nas suas configurações tem o nosso DNS configurado. Então, para garantirmos isso, vamos verificar ipconfig para all. Então, vamos ver se tem lá o DNS apontado. Temos aqui o servidor DNS apontado, que é o 172.16.16.250. Recordam-se quando nós falamos disso anteriormente? Configuramos isso quando configuramos o DHCP, certo? Se por algum motivo você estiver a ter algum tipo de problemas, não conseguir obter endereço IP, você pode fazer o restart da tua placa de rede, se quiser, ou pode usar os comandos que eu vou mostrar posteriormente como fazer gestão de clientes quando temos esse tipo de problemas, que é usar o comando, por exemplo, se nós colocarmos aqui ipconfig barra release, que é para ele fazer o que ele vai voltar, ele vai desfazer todas as configurações dos IPs que ele tem aqui, vai voltar para o 0 e depois usamos o comando renew, que é para ele obter um novo endereço IP, certo? Então, como eu disse, isto é uma coisa que eu ainda vou falar com mais detalhes. Então, o que nós vamos fazer? Sabendo que conseguimos confirmar, vamos abrir o Explorer, vamos para This Computer, right click numa área em branco aqui, propriedades. Vocês podem injetar este disco, certo? Inject. Ok, depois remove, forçar a remoção dele. Então, e temos aqui change. E vamos para aqui, change novamente. Então, muitas das vezes nós temos diversas formas de colocar uma máquina de domínio, certo? Mas essa é a tradicional que eu gosto de usar, simples e prática. Então, vocês podem modificar o nome antes de colocarem a máquina no domínio, ou como podem modificar quando estão a colocar a máquina no domínio. Então, mas lembre-se, nunca, mas nunca deixem ou coloquem uma máquina no domínio enquanto possui este nome default no ato da instalação. Podemos usar aqui MPT. Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente como organização da vossa infraestrutura, vocês devem designar quais são as máquinas que são, por exemplo, desktops ou mobiles. Isso é muito mais para quando estivermos a estruturar o nosso Active Directory, eu vou falar disso mais em diante, vocês poderão identificar o que é mobile, ou que são laptops, e o que é PC. Nós estamos juntos, então temos aqui MPT. Você, em vez de dar o nome de client, você pode dar o nome como PC e dizer aqui que ele é 01. Então, assim você sabe que, olha, este é um computador de Maputo, é um PC e aqui tem a enumeração. Como também vocês podem colocar isso como departamento. Muitas das vezes também as organizações colocam como estrutura ou colocam o departamento, vamos supor IT. Então, você aqui diz que esta máquina pertence ao PC IT ou MPT IT PC01. Então, isso vai depender de como é que vocês fazem a descrição das vossas máquinas. Mas lembre-se, eu sempre recomendo que vocês usem PC ou MB para mobile, ou PC, ou mobile, ou desktop, seja o que for,
para descreverem os vossos computadores. Isso vai vos ajudar muito quando estiverem a criar políticas que vocês só querem que abranjam a computadores desktops e políticas que abranjam a computadores portáteis. E depois aqui nós vamos dizer domain. Qual é o nosso domain? É o empire.local e clicamos OK. Então assim conseguem ver que ele diz que vai mudar o nome da nossa máquina para MPT. Deixa aqui antes de mudar isto. Sempre devem garantir que está tudo bem escrito aqui. MPT, não MTP. E vamos dizer aqui OK. MPT ITPC 01. Vamos clicar e vamos dizer aqui yes. Vocês podem colocar isso tudo com maiúsculas se vocês quiserem. Vamos até eu fazer isto. MPT PC 01. Aqui IT. Então MPT ITPC 01. Ok? Clicam OK. Yes. E ele aqui está a contactar o Domain Controller. Conseguiu contactar o Domain Controller. Então, por isso que ele aqui agora pede-nos as credenciais de administrador ou um utilizador que tenha permissões para poder colocar as máquinas no domínio. Então, aqui vocês vão colocar a password e vão dizer OK. Se porventura vocês tiverem algum problema de erro que não foi possível contactar o Domain Controller, vocês devem assegurar que esta máquina ela consegue comunicar-se com o seu Domain Controller, verificando se o IP do DNS está a receber um IP correto. Se não estiver a receber o IP correto, então pode fazer a modificação no DHCP. Eu depois vou mostrar isso em configurações mais avançadas, o troubleshooting, no módulo de troubleshooting, resolução de problemas, que são problemas comuns que vocês vão enfrentar no dia a dia na administração do Windows Server. Então clicamos aqui OK. Ele vai pedir para fazer restart e vamos fazer restart da nossa máquina. Então vamos fazer o restart da máquina e não precisamos, vamos fazer o login com as credenciais de administrador do nosso cliente. Ou podemos voltar, para não termos que fazer login com o administrador, podemos voltar para o nosso Domain Controller usando o acesso direto do nosso DC. É isso que eu estarei a fazer daqui em diante. Para fazermos a instalação do Active Directory Domain Service, nós devemos voltar para o nosso Domain Controller. Eu continuo a usar e farei isso até o final do nosso curso. Estarei a trabalhar com o nosso Domain Controller, acessando ele remotamente, para me facilitar a troca de uma máquina para outra, de outra para outra, certo? Então, para isso, nós vamos aqui ao Server Manager. Então, vamos ao Manager. Temos aqui Add Roles and Features. Da outra vez nós usamos o Dashboard. Estamos aqui no Add Roles and Features. Então, é a mesma funcionalidade. Lembre-se, não cometam o erro de instalar o Active Directory Domain Servers Domain sem fazerem a troca do nome e também darem um IP estático. No IP estático, se não tiver um IP estático, ele vai dar erro, vai notificar, mas não vai notificar por causa do nome da máquina. Então prestem atenção sempre nisso. Eu vou clicar aqui Next. Garantam-se que escolheram. Tem aqui tudo correto. Next. E aqui vamos dizer que queremos o Active Directory Domain Services. Então, Active Directory Domain Services é o serviço que nos permite fazer a gestão do nosso domínio, que estamos a falar particularmente de users, groups e computers, para que a nossa gestão seja centralizada. Isso é para evitarmos com que tenhamos que fazer gestão dos recursos da nossa rede de uma forma descentralizada. Por exemplo, utilizadores criados nas máquinas locais, como nós vimos aqui, nós fizemos login com um user chamado Vanildo. Este user é local, que significa não pode usar recursos que são partilhados nessa rede de uma forma dinâmica ou centralizada. Vamos juntos? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dizer para ele incluir todas as features que ele pretende. Vamos dizer aqui Add e vamos dizer Next. Não precisam selecionar mais nada, ele já vai selecionar tudo por padrão.
e uma delas é Group Policy Management. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Next. Aqui ele fala sobre Azure, se quiserem trabalhar com Azure, mas não precisam fazer nenhuma configuração disto. Next. E podem selecionar aqui para ele fazer o restart de Destination Server if required. Então, nós vamos deixar ele assim, sem fazer o restart. Isso é para vocês verem que ele vai vos pedir o que para fazer o restart no final da configuração. Então, cliquem aqui em Install e ele vai levar um tempinho, dependendo da performance, para fazer a instalação. O tempo de instalação do ADDS leva mais tempo comparando com o DHCP. Após a instalação do ADDS, vocês vão notar que ele vai trazer esta notificação aqui. Vocês podem fechar essa tela. Close. Então, aqui nessa notificação, vão reparar que aqui vem Promote this Server to a Domain Controller. O que na verdade estamos a fazer? Nós simplesmente instalamos o serviço, que é o ADDS. Agora precisamos promover ou tornar este servidor como um controlador de domínio. Então, clicamos aqui onde vem Promote. Então, aqui nós vamos agora configurar o nosso Domain Controller. Então, vamos fazer todas as configurações necessárias para isso. Algumas coisas nós devemos definir antes de avançarmos, que uma delas é qual é o domínio que este Domain Controller estará a fazer a gestão. Neste caso, eu vou dar o nome de empire.local, ou podíamos usar empire.co.mz, isso depende de vocês, mas eu localmente gosto de usar sempre empire.local. Este é o domínio que nós vamos configurar para que o nosso Domain Controller faça a gestão e todas as máquinas que forem entrar no domínio possam conhecer. Estamos juntos? Então, é o nosso empire.local. Vocês podem dar qualquer outro domínio, isso dependendo da vossa escolha. Então, tem três configurações que podem ser feitas. A primeira é adicionar este controlador de domínio como como um controlador de domínio existente. Nós vamos ver esta configuração, mas a posterior, que significa que este controlador de domínio vai entrar num domínio que já exista. Temos aqui adicionar este controlador de domínio para uma floresta que já exista ou criar uma nova floresta. O que isso significa criar uma nova floresta? Criar uma nova floresta, estamos a dizer que essa infraestrutura, esse domínio nunca existiu em nenhum outro lugar ou não tem nenhuma ramificação. Então, isso significa que esta empresa nunca teve antes um controlador de domínio ou simplesmente nós podemos configurar ele como a sua primeira etapa. Com isso, vamos colocar aqui empire.local e este é o domínio raiz. Estamos a dizer o primeiro domínio ou a central que nós estamos a configurar. E next. E depois temos que definir também o Forest Function Level e o Domain Function Level. O que na verdade significa isto? Forest Function Level, como também Domain Function Level, tem a funcionalidade de definir qual é o tipo de requisito ou de servidor que pode ser autorizado em funcionar dentro da tua infraestrutura. Vamos supor que você quer banir a funcionalidade ou o uso de todos os servidores com o Windows Server 2003 ou 2008. Então aqui você vai definir Domain Function Level 2012 ou 2016. Então, qual é a limitação que existe? Quanto mais você vai baixando, aqui isto pode te trazer. Vamos supor que você tenha alguns servidores ou controladores de domínio que estejam a ocorrer com o Windows Server 2008. Para você permitir com que a sua máquina ou seu servidor, o Windows Server 2016, possa, por exemplo, se comunicar com o servidor 2008, você tem que mudar aqui o Function Level para o 2008. Queira tanto no Forest, tanto no Domain, dependendo de se tiveres a aplicar isso para uma floresta ou para um domínio, você faz o Raise Function Level. Qual é o perigo disso? Ou qual é a limitação? Se tiverem novas funcionalidades no Windows Server 2016 ou 2019 que simplesmente só funcionam com máquinas que tenham
ou esteja no nível 2012 ou 2016, você não vai poder usar esses features. Por quê? Porque esses features serão globais e você não vai conseguir implementar em todos os seus domain controllers. Então, por isso é extremamente importante você usar a versão, o function level mais atualizado, porque assim vai permitir com que todos os seus servidores possam sincronizar e funcionarem na perfeita condição. Então, depois disso, vocês têm aqui a Type Director Service Restore Mode Password. Na verdade, a password que nós definimos aqui é uma password extremamente importante. O que acontece, na verdade, com o DSRM? O DSRM é uma funcionalidade no Windows, em todos os domain controllers, que te permite você criar uma password única para cada seu controlador de domínio, para em casos de, por exemplo, se der algum erro com o teu domain controller, você não conseguir acessar, não conseguir entrar com o teu administrador, com o seu administrador do domain controller, algum erro estiver a dar, então você pode fazer o restart do domain controller, usar a tecla F8 e entrar em Safe Mode e usar a opção DSRM. O que isso significa? Você pode fazer restore, fazer gestão da base de dados de Active Directory, fazer um manuseio. Mas uma coisa que eu recomendo é que você mude essa password regularmente, porque se essa password cair nas mãos de hackers ou de pessoas mal intencionadas e tiver um acesso físico ao teu controlador de domínio, eles podem fazer muitas coisas até sem deixar rastros dentro do seu domínio controller. Por isso, podem fazer o set de uma password que seja complexa para permitir com que qualquer pessoa que tiver acesso físico ao vosso domínio controller não use essas credenciais para fazer o mal. Certo? Depois disso, vocês vão ver este delegation warning. Não precisam se preocupar com ele, simplesmente façam next. Certo? Aqui ele vai pedir para o NetBIOS. Não precisa se preocupar com o NetBIOS, ele vai dar o nome que ele vai trabalhar com o NetBIOS. Simplesmente clica em Next. Vamos a isso. Next. Vocês vão ver que por algum motivo ali vinha Empire, uma coisa parecida, mas eu acabei corrigindo. Então é Empire.local next. E daí vocês podem continuar com a instalação. Isto vai levar um tempo para fazer o check. Depois que ele fizer o check, ele vai verificar se todos os pré-requisitos foram cumpridos com sucesso. Depois disso, ele vai fazer o quê? Vai notificar que está tudo ok. Depois ele vai fazer a instalação ou promover este non-domain controller para instalar todos os serviços de Active Directory Domain Services. Então lembrem-se que isto acontece depois que ele validar todas aquelas configurações que nós fizemos, que é verificar se tem um IP estático e se tem todos os requisitos para que o Active Directory Domain Service 2019 seja instalado. Ele passou e agora podemos clicar a tecla Install. Então assim que nós pressionamos, o botão Install, nós vamos instalar. O que vai acontecer? Quando a instalação for concluída, ele vai nos forçar para fazer o restart da máquina e aí nós já podemos fazer o login com o administrador do domínio. Ele vai levar a mesma password que nós usamos no nosso administrador local e vai atribuir ao administrador do domínio. Assim que terminar a instalação, ele vai fazer restart e vão perceber que aqui vai aparecer o nosso domínio. Então aqui podemos colocar o user do domínio, que é o administrator, e ele vai fazer o login com o administrador do domínio. Se por algum motivo vocês colocarem aqui o vosso administrator e notarem que aqui ele muda e põe o nome da máquina local, simplesmente o que vocês vão fazer é colocar aqui o domínio Empire dash, conseguem ver que aqui vem sign into Empire. Então assim vocês vão fazer login do domínio, porque muitas das vezes isso acontece e é por ser o nome do mesmo utilizador local e tanto do domínio, quando colocam, ele tem a intenção de levar para o domínio local. Ou se vocês quiserem fazer login com o user local, é só simplesmente ponto para ou mesmo colocar aqui
o nome do domain controller, conseguem ver aqui, o nome do domain controller, e aqui ele diz para colocar o que? O utilizador local. E assim vocês podem fazer o que? O login local, certo? Então vamos aqui clicar Enter e estou a fazer o que? O login com o administrador do domínio. Então é assim como nós podemos promover a nossa máquina a controlador de domínio e fazer o login com o novo domínio. Então isto leva um tempinho a preparar, carregar as políticas, defaults que vêm por padrão com o Group Policy no Windows Server 2019 e depois disso vocês vão ter o vosso ambiente já preparado.